Olá, meus irmãos, olá, meus amigos. Eu me chamo Leandro Gutierre, sou estudante da Bíblia e procuro encontrar nela a verdade, para que com a ajuda de Cristo eu a possa praticar. E neste vídeo quero falar justamente disso. Que é a verdade? Essa pergunta foi feita por Pilatos a Jesus. Bem, eu tenho o meu ministério, o qual eu pus o nome de Desperta Tu que Dorme. Eu tenho um canal no YouTube cujo endereço é www.youtube.com/user/Desperta Tu que Dorme LG. Ou se pesquisar no YouTube por Leandro Gutierre, vai ser o primeiro que vai aparecer com vários vídeos de estudos bíblicos. E dentre esses estudos bíblicos, tem um específico que fala sobre a verdade. Que é a verdade? Bem, tenho observado as igrejas evangélicas, ou melhor, as denominações evangélicas e o povo evangélico em geral, e está aí a logotipo das principais denominações do Brasil. Algumas delas eu já frequentei. E foi feito uma pesquisa pelo IBGE e ele aponta que o número de evangélicos no Brasil cresce a cada ano. Estima-se que em 2022 teremos cerca de 102 milhões de evangélicos no Brasil e 575 mil igrejas, ou seja, 575 mil denominações, todas com a mesma Bíblia na mão, dizendo servir ao Deus Criador e alegando possuírem conhecimento que leva o homem à salvação. Alegam então elas serem possuidoras da verdade. Mas Jesus disse assim, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nota-se que essas milhares de denominações não vivem de toda a palavra, elas vivem de pedaços. Por exemplo, a Adventista do Sétimo Dia extrai da Bíblia as verdades que mais se encaixam a ela e ao estilo de vida que seus fiéis procuram ter e viver. E assim é com a Assembleia de Deus, com a Batista, com a Renovada, com a Luterana, Mormons, Testemunha de Jeová, etc, etc. Todas pregando uma verdade, ou a sua versão do que acham ser a verdade. Mas a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, que nenhuma profecia é de interpretação pessoal ou particular. Ou seja, existe uma regra para podermos compreender as Escrituras. Em Isaías, no capítulo 28 e no versículo 23, diz que a palavra do Senhor nos será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Mas então, o que é a verdade? Bem, eu descobri que a verdade está ligada a Deus, a Jesus e aos mandamentos. E aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. No Salmo de número 119, no verso de número 151 diz, Tu está perto, Senhor, e todos os seus mandamentos são a verdade. Um certo dia, um jovem rico procurou Jesus e perguntou, que bem farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus disse, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Tomé certo dia perguntou para Jesus, como saberemos o caminho
E Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém iria ao Pai senão por Ele. Jesus disse que, se permanecermos na Sua palavra, verdadeiramente seremos seus discípulos e conheceremos a verdade, e a verdade nos libertaria. O Senhor Jesus, em uma oração, pede a Deus que nos santifique na verdade. E ele frisa que a palavra de Deus é a verdade. E o salmista, ele prefere esconder a palavra de Deus em seu coração para não cometer pecado. Em Hebreus capítulo 8, versículo 10, fala da nova aliança, onde Deus coloca as suas leis no nosso entendimento e em nosso coração Ele as escreve. Assim, Ele é nosso Deus e nós somos povo dele. Então, a verdade é a palavra de Deus desde o princípio. Mas infelizmente, mudaram a verdade de Deus em mentira e servem mais a criatura do que o Criador. E é aqui que começa a confusão do sistema religioso. É aqui que começa cada denominação a pregar aquilo que acham ser a verdade. E esses homens arrastam multidões, multidões que desprezam e abandonam a lei de Deus, que aceitam o dogma da Trindade, que aceitam o batismo em nome da Trindade, que creem num falso dom de línguas, que permitem que o mundo entre dentro de suas denominações de forma visível e ainda promovem um falso avivamento. Eles creem que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Creem num dom de revelações e profecias que não tem amparo na Bíblia, etc, etc. E é uma apostasia generalizada. Então, o que fazer? Pedro deu a receita. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Medite nesses slides e Deus com certeza vai abençoar ricamente a sua vida.